Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto Negócio. Hoje sendo gravado diretamente da segunda edição do nosso Ex Resulta. A casa tá cheia aqui no SESC Senat, em Oswaldo Cruz, e nós estamos contando com a colaboração de pessoas muito caras, muito importantes para a Treinacons. Nós pensamos dentro do evento para comentar um pouco sobre essa experiência, sobre tudo que vem acontecendo, no caso da Giovana, da Elizabeth, de toda a família, para além desse evento, inclusive. Eles estão aqui em uma visita com a gente desde quinta-feira à noite, hoje sábado, dia 18 de outubro, e nós gostaríamos de pegar um pouco da percepção de vocês, tanto sobre o Ex Resulta como uma série de elementos que nós entendemos como estratégicos, inclusive pelo relacionamento de negócios que nós temos entre o Grupo Donas e a Treinacons. Então é um prazer muito grande, estou aqui hoje com a Giovana, com a Elizabeth, mas eu vou fazer as vezes de um bom anfitrião e pedir a apresentação de cada uma delas. Elas têm muito mais propriedade para falar tanto da empresa como delas. Sejam muito bem-vindas a Oswaldo Cruz, sejam muito bem-vindas fisicamente à Treinacons, sejam muito bem-vindas ao Ex Resulta e se apresentem para toda a turma que nos acompanha pelo Spotify, pelo YouTube. É um prazer ter vocês aqui. Eu sou Elizabeth Monteiro, diretora estratégica do Grupo Donas. Somos lá de Caraguatatuba, Litoral Norte. É um prazer estar aqui, Everton, com você. Esse momento aqui com a Treinacons, a gente foi muito importante, a gente estava muito ansioso por esse momento, né? Estamos juntos aí há quase 5 meses, né? E realmente está sendo muito transformador para nós esse momento com vocês. Estou muito impactada com tudo que está acontecendo com a gente. E esse evento que a gente está participando aqui também está sendo muito bom, né? Você vê o quanto de empresários ali, né, envolvidos nesse movimento que é buscar realmente a capacitação para o nosso negócio, para o nosso dia a dia. Isso realmente é muito importante. E poder contar com uma empresa como a de vocês, então, é sem dúvidas muito bom mesmo, realmente. Que legal, Elizabeth. É um prazer imenso receber você aqui. Como você bem disse para o nosso público, temos um relacionamento de 5 meses. Já o Rodrigo teve a oportunidade de estar com vocês em Caraguatatuba. Eu, talvez mais de algumas dezenas de reuniões com vocês já, mas conhecendo presencialmente nesse final de semana, uma troca de energia muito bacana, muito legal ter vocês aqui. E realmente, nosso Ex Resulta está rolando com toda a força e vigor, 22 cidades representadas hoje aqui, mais de uma centena de empresários, gestores, líderes, colaboradores dos mais diversos segmentos para essa troca, né? Um evento que inclusive vem proporcionando muito networking. Eu já vi vocês conversando com diversos profissionais ali para trocar experiências, figurinhas, trocar vida, né? Trocar essa dinâmica toda que nós temos aqui. Foi um prazer mesmo, Elizabeth, receber você. E a nossa amiga Giovana. Giovana, que eu vou dar o spoiler a vocês aqui, é filha da Elizabeth, mas mais do que filha da Elizabeth, ela conduz o negócio dentro do Grupo Donas, né, Giovana? Seja bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Giovana, eu tenho 24 anos, né? Estou empreendendo com a minha mãe desde que eu sou pequenininha. A gente já começava lá em casa mesmo, ajudava daquilo, né, que eu conseguia, e desde cedo eu vejo minha mãe trabalhando, meus pais, então sempre foi algo muito próximo ali de mim. Sou diretora financeira do Grupo Donas, é um desafio todos os dias, né, mexer nessa parte, mas eu gosto bastante. Eu vejo que eu realmente, como minha mãe fala, né, um dom, e tem sido muito bom, uma experiência muito boa. Estar aqui também tem sido muito bom, né, conversar com as pessoas, ver que existem tantas empresas e tantas coisas diferentes, às vezes, que a gente não tem esse conhecimento, às vezes, quando a gente fica muito preso ali na nossa bolha, né? E isso é muito importante, estar em lugares que nos movimentam, que fazem a gente conhecer outras pessoas, que é até o que a gente estava conversando ontem, né, da transferência do conhecimento. Você leva algo e você recebe algo também. Então tem sido muito positivo estar aqui em Oswaldo, conhecendo vocês, né, conhecendo todo mundo da Treinacons. Então, assim, tem sido um final de semana, né, pra gente muito especial. Realmente não temos, assim, tem sido melhor do que a gente imaginava que seria. A gente estava muito ansioso para vir, realmente, e tem sido muito melhor do que a gente imaginou que seria. Olha, foi
Foi uma alegria mesmo, né? Inclusive pela responsabilidade de receber vocês de um deslocamento de 10 horas de viagem, né? 10 horas. 10 horas de viagem. Nós estamos aqui em um dia bem chuvoso em Oswaldo Cruz. O Papai do Céu está nos abençoando com essa chuva que era necessária e ao mesmo tempo já está providenciando uma estiagem para o retorno de vocês, né? Então tá tudo acontecendo. Deu uma suavizada naquele calorão que estava ontem, né? Aqui na nossa região, mas muito legal mesmo. E essa é a pegada, é uma pegada de troca. Ontem vocês estiveram discutindo questões financeiras com o Éder, questões de tecnologia com o João, aproximando vocês inclusive de outros profissionais na área de softwares, né? O Rodrigo cuidando de toda a gestão estratégica, eu dentro de uma área apaixonante que é a cultura organizacional. Enfim, é muito bom mesmo ter vocês aqui. Mas nós queremos conhecer um pouco mais dessa história de vocês dentro do nosso podcast. Grupo Donas, eu já tive a oportunidade, em razão de estar com vocês no projeto Identidade Estratégica do Negócio. Nós já mergulhamos muito na história do Grupo Donas, do Tio Coxinha, da Dona Mineira, e de uma maneira muito resumida, como que vocês contariam essa história que nós sabemos que tem mais de uma década de grupo, né, de estrutura, desde o primeiro negócio, uma história de muita superação, uma história de muitos desafios. Nós gostaríamos de vocês dividindo um pouco dela com a gente. É aquela coisa, né? Você empreender não é fácil, né? Mas é a forma como você pode mudar a sua vida. Então, através disso, você começa a buscar caminhos, né? Para que aquilo ali realmente dê certo. Então, você não tem aquela questão de vou desistir. Você tem momentos que você está cansada, né? Mas você busca realmente fazer com que aquilo ali dê certo, né? E estar hoje empreendendo com a minha família hoje, acho que é uma das coisas assim que Deus nos proporcionou, né? Como a Giovana falou, estar ao nosso lado hoje é você estar construindo uma empresa e saber que tem uma pessoa que ela vai dar continuidade àquilo, né? Hoje temos aproximadamente 32 pessoas na nossa empresa, são 32 famílias que vivem daquele negócio. Fora isso, tem as lojas, né, que é do Tio Coxinha, a franquia, são mais 12 famílias que também vivem daquilo, então é muita responsabilidade. Então, assim, você buscar pessoas que possam te ajudar a trilhar esse caminho é muito melhor, né? Então, é onde entra a Karina Cons, com a gente nesse caminho aí, que já estamos há 12 anos, né, buscando aí a cada dia um conhecimento, um aprendizado, poder fazer com que essas pessoas também elas entendam o verdadeiro sentido do nosso negócio, que é não só gerar lucro, né? Ela é importante, sim, é muito importante porque é o que mantém uma empresa funcionando, né? Mas é muito mais do que isso, é realmente ter pessoas ali que entendam daquele negócio e queiram caminhar com você junto. E é o que a gente faz lá todo dia na nossa empresa. Isso vem já da nossa casa, né? Então não poderia ser diferente. Tem a Giovana que está ali com a gente, o meu genro, o meu esposo. Então poder trilhar esse caminho juntas é realmente muito gratificante. Muito bem. E no nosso podcast aqui nós gostamos muito de dar entregas às pessoas, e por conhecer a história de vocês têm uma conexão muito forte com o alimento e tudo que o alimento representa, mas em um portfólio de produtos bem significativo. Mini salgados, salgados não tão minis assim, salgados grandes, atendendo padarias, atendendo hotéis, pousadas. Vocês estão em uma região de litoral, o turismo é muito forte nessa região. Eles têm um pão de queijo maravilhoso, gente, com 10 vezes mais queijo. 10 vezes mais queijo na Dona Mineira. E o Tio Coxinha, quem conhece aqui na nossa região e além, aquele modelo de mini salgados dentro de copos para uma refeição muito rápida, ao mesmo tempo abastecendo festas. Enfim, é um modelo super interessante, porém são dois modelos muito diferentes, né? Por um lado você tem uma indústria que abastece produtos com uma marca específica, atendendo supermercados, padarias, e por um outro lado você tem um modelo de franquia. Contem para mim, tudo isso conectado à ideia de alimento, mas como é fazer a gestão estratégica dentro dessas unidades de vocês, né? De dois negócios que têm semelhanças, mas ao mesmo tempo têm diferenças. Como que vocês organizam ali aquele drive mental para cuidar das duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que esse ano que a gente está tendo a dimensão disso, né?
Como minha mãe falou, são 12 anos aí de história, mas eu acho que esse ano que a gente conseguiu entender o quão grande isso estava e que a gente precisava conseguir organizar tudo isso, porque é muita coisa, né, realmente. E se a gente só vai fazendo, que às vezes a gente, né, vai ali naquela rotina do dia a dia, preciso fazer, preciso resolver, a gente esquece um pouco da parte estratégica, né? E aí, nesse ano a gente conseguiu entender, né, a dimensão do que aquilo estava, né, com 32 funcionários, com um monte de clientes, mais de 300 clientes. Então, a gente conseguiu analisar e falar, a gente precisa buscar uma ajuda e a gente precisa profissionalizar realmente tudo isso, né? Então, o alimento ele é muito presente realmente na nossa vida, eu até ia falar sobre isso, que desde que eu sou criança, minha mãe faz muita comida. Era sempre muito em exagero até. Fartura mesmo, Fartura. Sempre, sempre. Era uma feijoada, a feijoada durava pra semana inteira, de tanta Eu sei feijoada. bem o que é isso. Então, assim, a gente sempre cresceu muito com isso, da importância de estar na mesa, a importância da gente estar em família, comendo algo, um café da manhã juntos, um dia especial de Dia dos Pais ou Dia das Mães, a gente se reunir, fazer um café da manhã para aquelas que a gente ama, né? Então, sempre foi algo muito importante pra gente. Então, por isso que eu acho que a gente é tão aproximado em relação à alimentação, né? E agora entender que esse dom da minha mãe, daquilo que a gente teve na família, né? A gente precisa profissionalizar e entender os caminhos que a gente precisa realmente seguir, né? Embora seja tudo alimentação, a gente tem canais de vendas diferentes a partir daquilo ali, né? Então, é entender qual é o nosso público, como que a gente trabalha com eles, qual é a missão, visão e valores de cada um, né? Que é isso que a gente está trabalhando bastante também. Então, eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Você não só vende o alimento, mas tudo aquilo que realmente está por trás daquilo, que é o mais importante, que é aquilo que a gente vê muito valor realmente. Então, o alimento em si, ele traz isso pra gente, os momentos em família, que são únicos na vida, né, das pessoas, realmente, e que o alimento, ele sempre vai estar presente, sempre vai estar presente. Giovana, eu gostaria de contar contigo para mais um detalhe muito interessante. Dentro do projeto Identidade Estratégica do Negócio, nós estamos comentando uma série de elementos de gestão estratégica com vocês. E ontem, inclusive no nosso papo, eu perguntei a vocês, aos esposos, né, que estavam juntos, estão hoje ali compartilhando do evento, sobre algumas mudanças que o Grupo Donas vem realizando de maneira estratégica nesse processo de expansão. Hoje aqui no Ex resulta o grande amálgama que vem conectando todos os debates é a ideia da expansão de negócios. E o negócio de vocês é um negócio que está expandindo de uma maneira muito interessante. Isso envolve algumas alterações culturais. E ontem, Giovana, você me trouxe um detalhe muito interessante, que a empresa que você, juntamente com a Elizabeth e toda a família, vem desenhando é uma empresa muito mais sustentada por processos claros e bem definidos. Queria que você dividisse um pouco com a nossa audiência a importância de trazer processos para dentro do negócio e como você vem sentindo que isso já traz mudanças muito significativas para a empresa de vocês. Eu vejo que o processo ele traz clareza na operação, né? Não resta dúvidas para ninguém. Então, eu sei como acontece, outra pessoa sabe como acontece, e aquilo ali ele realmente tem um início, um meio e um fim. E isso faz com que a gente tenha qualidade na nossa operação. Eu vejo muito dessa forma. Não tem como a gente... Sem processos, qualquer coisa serve, né? Até o Rodrigo fala muito isso. Qualquer coisa serve, você aceita qualquer coisa, você dá ok para qualquer coisa. E quando existem processos, você é muito bem direcionado, você sabe para onde você quer ir, como você vai chegar lá. Você não vai chegar de qualquer forma, você sabe exatamente onde você vai chegar, porque tudo tá ali no procedimento. Então eu vejo que isso que a gente tem ganhado ali, né, em relação à empresa, tem impactado até nos nossos colaboradores, quem está ali com a gente, né, no dia a dia, construindo a empresa também. Facilita o trabalho, de certa forma, a gente evita retrabalho, a gente evita desperdício, a gente evita coisas que não agregariam à operação e deixar todos os processos esclarecidos faz com que a gente caminhe de uma forma mais saudável, a gente expanda e quando a gente pensa em expansão, se a gente não tem processo,
provavelmente em algum momento a gente vai se perder, porque vai crescendo, você vai perdendo ali o controle das coisas e cada um vai fazendo o que acha correto, né? E quando a gente tem processo, não, a gente sabe muito bem como a gente vai estar caminhando, onde a gente vai chegar e de uma forma realmente sustentável, saudável, né? Não somente chegar lá e se perder no meio do caminho, mas é chegar com saúde realmente. E nessa situação, Giovana, continuando contigo mais um pouco, tem uma analogia da natureza que eu acho bem interessante, que é quando você muda uma planta de vaso. Ela precisa crescer e talvez ela precise ir para um espaço maior. Porém, por mais que essa planta, fazendo essa analogia, seja transferida de um vaso menor para um vaso maior, que vai ser muito interessante para ela num médio e longo prazo, naquele primeiro momento ela sente. Ela sente a mudança de domicílio dela, né? E talvez o processo tenha essa fase de incômodo, essa fase de mexer em algumas coisas ali que do seu jeito funcionava. E alguém vem, te tira daquela zona de conforto e fala, opa, precisa ser de uma maneira um pouco diferente. Vocês sentiram um pouco esse efeito e o que talvez continuou motivando vocês a ter força para encarar as dificuldades pontuais e, ao mesmo tempo, temporárias que surgiram da implantação desses processos? Eu acho que a primeira coisa é você estar aberta para isso, porque se a gente não estiver aberta para essa mudança, a gente vai ficar estagnado. Empresa é entender que você está sempre em crescimento e se você estiver parado, você não vai crescer. É diferente entrar dentro de uma mudança com pensamento crítico, sim, ao entrar em uma mudança com cabeça dura e teimosia, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Exatamente. Então, eu acho que isso também facilitou muito pra gente o processo. Deixa mais leve, né? Você caminhar para isso. Então, se eu estou com a cabeça aberta e eu entendo que isso vai me gerar um resultado, um crescimento, eu vou sair de um ponto e eu vou chegar em um outro ponto, você fica mais leve, você fica mais tranquila. Gera um impacto nas pessoas, né? A gente estava até comentando de um procedimento de sistema, que às vezes a gente muda de um sistema para um outro, para o crescimento da empresa. E gera a equipe fica doida com a tal de mudança do sistema, né? Me matar. Mas assim, tudo que eu vejo que vai crescer para a empresa é benéfico, sabe? Mesmo que a gente tenha que se adaptar ali, é uma adaptação boa. É como você falou de uma planta, né? Vamos supor, vamos de uma casa para outra. Eu tô saindo de uma casa, estou indo para uma casa maior, eu vou ter um crescimento ali, vou construir a minha família, vou criar uma história ali. Então é algo diferente, é algo que realmente tem que fazer uma mudança, tem que pegar o caminhão, colocar as coisas lá no caminhão, colocar tudo no seu devido lugar de novo, alterar algumas coisas, mas depois quando passa aquilo você fala, nossa, foi a melhor coisa que a gente fez. Conexão com propósito, né? Algo maior. E eu queria puxar a Elizabeth para esse debate aqui. A Elizabeth, como CEO desse negócio, cuidando de uma série de questões, essa expansão também traz um desafio cultural muito grande. Sim. Um desafio de cultura do negócio, de como vocês, inclusive, né, carinhosamente, juntamente com o vovô CEO, né, tem uma visão muito paterna e materna daquele negócio, iniciando com poucas pessoas. As relações com os colaboradores são relações muito fortes. Se transforma, como você já mesmo disse, em vários momentos, uma grande família. Mas que o crescimento, por mais que em momento algum ele desumanize essas relações, porque vocês são pessoas de muito afeto, de muito calor, de muito respeito, mas ao mesmo tempo o crescimento traz a necessidade de algumas profissionalizações que determinados hábitos e práticas que outrora eram comuns começam a não fazer tanto sentido dentro do negócio. Elizabeth, conte para mim como você, juntamente com a sua equipe, vem conduzindo essa evolução cultural do negócio de vocês. Então, eu acredito que a comunicação, né? Então, a forma como a gente comunica a equipe que está com a gente, o crescimento que está tendo, o que precisa ser mudado, isso faz com que eles também entendam qual é o momento que a empresa está. Então, assim, quando a gente explica para eles que, olha, estamos nesse ponto, precisamos ir para esse ponto, e você explica como vai ser o caminho, como vai estar acontecendo, porque não adianta só você estar com um plano na sua mente, na sua cabeça. Você precisa pôr todo mundo envolvido ali no negócio, né? Então, as pessoas que participam com você naquele negócio, naquela empresa, elas precisam entender
que aquela empresa ela precisa continuar, ela precisa crescer, ela precisa evoluir. E então eu acho que é isso que acontece, por isso que dá muito certo, né? Nós colocamos os colaboradores na nossa frequência. Olha, estamos nesse caminho, queremos chegar agora nesse caminho, e o que precisa ser feito, precisamos mudar, precisamos melhorar. A gente dá caminhos para eles também entenderem como eles precisam crescer, porque não é só simplesmente falar, precisamos de mais pessoas, ou precisamos de alguns tipos de pessoas, mas a gente procura levar as pessoas que estão conosco, né? Então, assim, as pessoas que começaram com a gente tenta fazer com que elas entendam aquele caminho. E elas precisam entender que tem que ter esse crescimento, até para todo mundo evoluir. Esse é um detalhe, Elizabeth, que eu gostaria que você aprofundasse, porque, inclusive, nos nossos papos, né, construindo as identidades estratégicas de vocês, Dona Mineira e Tio Coxinha, vocês comentaram muito que vocês têm bons olhos para o intraempreendedorismo, né? As pessoas crescerem dentro do negócio de vocês. Porém, quando surge uma vaga, por exemplo, e existe um processo de seleção dentro do próprio time, não é nenhum tipo de promoção automática, né? Obrigatoriamente eu preciso pegar a pessoa que está no ponto A e colocá-la no ponto B. A pessoa precisa mostrar que está se preparando para aquilo, que tem competência para aquilo, que tem vontade para aquilo. Como que você deixa esse time com o coração bem quente mesmo, demonstrando que, olha, nós damos oportunidades, mas você precisa fazer sua parte, você precisa colaborar, porque a nossa expansão depende também da sua expansão enquanto indivíduo. Como que vocês fazem isso dentro do time? Através da comunicação, a clareza, né? Nós, lá o que eu falo muito para eles, né? Somos uma empresa justa, né? Não é favor, é mérito, né? É mérito, né? Da mesma forma como eu falo assim, eu tenho uma empresa familiar, né? Então, assim, nós entendemos que eu, Jennifer, Giovana, o Vitor, o Breno, né, o Jefferson, todos nós que somos os donos da empresa precisamos dar resultados, né? Então não tem um mérito assim, a Giovana é minha filha, está lá porque é minha filha, não. A Giovana sabe que ela está lá porque ela dá resultado para a empresa. Então não é uma ONG, né? Não é um lugar onde assim, tá, pode vir todo mundo, que aqui a minha família pode estar aqui, vai ter um salário todo mês. Não, não é dessa forma. Isso para os membros da própria família, né? Da própria família. Então assim, nós somos o exemplo. Né? Então a gente fala muito sobre isso lá dentro. Eu falo assim, vocês têm que ser muito mais ainda, vocês têm que mostrar muito mais, ser mais ainda exemplo, né? Porque eu não posso chegar em determinado momento e, porque é filha da dona, porque é o genro, não. Então assim, olha, é porque eu sou a filha da dona, por isso mesmo estou aqui e eu faço o que tem que ser feito, né? E a Giovana cresceu com isso, ouvindo muito isso. Então daí fica fácil, né? As pessoas que estão com a gente saber que elas vão crescer dentro da empresa por mérito. E não porque ou é a queridinha, ou essa tem uma outra forma de ser tratada, não. Então, temos que ser justos, né? Temos que ter essa questão da justiça muito clara lá dentro da empresa, e daí eles vão entender que, tá, então a empresa vai precisar de um cargo daqui a 1 ano, 2 anos. O que eu estou fazendo? Estou me preparando para daqui 1 ou 2 anos estar nesse cargo, né? Poder ter essa premiação, essa gratificação, e receber essa forma, né? Mudar de cargo, né? De função. Então, é muito sobre isso. Então, quando você tem essa clareza na comunicação com a equipe, com o time, eu até falo muito sobre isso. De não sermos uma família, somos um time, né? Então, o time, você monta um time, né? A família ela já tá ali, ela nasce ali com você. O time não, o time a gente monta. E o meu time eu escolho a dedo. As pessoas que estão comigo é porque tem que estar comigo. Não é por qualquer motivo, não. É porque elas realmente fazem por merecer. E daí fica mais fácil o caminho. Essa percepção que você tem de negócio, essa estrutura dessa migração, né, da ideia de família para a ideia de time, é uma coisa que te acompanha desde o início, ou foi algo que você foi amadurecendo, talvez aprendendo com algumas situações que precisaria existir essa separação saudável, em que família é uma coisa e time é outra? Como que foi essa virada de chave de vocês? Então, ela foi acontecendo, né? Eu não nasci dessa forma, né? Eu fui aprendendo ali nesses 12 anos. Mas uma coisa que esses dias eu comentei com as meninas era o quê? Quando eu trabalhava, eu já deixava, lembra, Gi?
na geladeira de casa a tarefa. Então tinha a tarefa da Jennifer e a tarefa da Giovana. Olha que engraçado, né? Eu nem sonhava em ser empresária, em ser uma empreendedora. Mas ali, dentro da minha casa, eu já deixava muito bem organizado as tarefas com elas. Então, assim, como que eu fazia? O dia que uma semana puxava um pouquinho para uma, na outra semana eu puxava para outra, para equilibrar ali as tarefas entre elas. Então, assim, se hoje eu lavo louça, então eu faço amanhã, eu só limpo essa parte da casa. E ali eu fui já aprendendo dentro da minha casa como que eu tinha que organizar a minha casa, né? E para mim ficou fácil depois dentro da empresa aprender a fazer isso com as pessoas. Então, foi algo que foi acontecendo no dia a dia, né? Eu acredito que já era meu, a minha forma de conduzir a minha vida, né? Então, quando foi para dentro da empresa, foi mais fácil. Eu comecei a ver ali como tinha que ser feito, eu já divido a tarefa entre eles, para não pesar para nem para um nem para outro. Então, as coisas foram acontecendo, mas já tinha uma base já ali que eu já vinha e me acompanhava, o dom. Muito legal. Elizabeth, você trouxe uma situação agora que mostra esse papel importantíssimo da mulher polifuncional, né? Dona de casa, esposa, empreendedora, mãe, enfim, líder, uma pessoa que se coloca à frente na tomada de decisão. Isso é muito bonito, isso vem acontecendo cada vez mais, uma coisa que nós acreditamos e valorizamos muito. Na Treinacons nós temos, inclusive como visão, ser um agente transformador no ecossistema empresarial. E transformação de diferentes maneiras. Esse evento, inclusive, colabora para essa transformação. Quantas relações, quantas trocas, né? Quantos contatos não estão sendo realizados, quanto aprendizado. Giovana disse muito bem a ideia da transferência, algo que vem e que vai de uma maneira virtuosa, de uma maneira positiva, de uma maneira ganha-ganha. E por mais que hoje não seja o objetivo desse nosso papo, eu gostaria que vocês comentassem um pouco também sobre o projeto de vocês. Um projeto que se preocupa com mulheres da comunidade, com famílias, na verdade, que querem ser abraçadas por esse grupo Donas, mas de uma maneira também filantrópica, de uma maneira também em gerar qualidade de vida às pessoas e gerar oportunidades às pessoas. Isso tudo se conecta muito à história de vocês. Queria que vocês contassem um pouco para mostrar que o empresário também pode fazer um pouco pela sua comunidade, e investir na comunidade é algo muito saudável, traz retornos diversos, inclusive para o próprio negócio. Eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço para que vocês dividissem um pouco do grande projeto de vocês. Esse projeto, né, um projeto Geração de Leoas, né, como são as mulheres, né, leoas, né, cuidam da família, ali das crias, buscam o alimento fora, né, para trazer. Então, assim, desde muito nova eu tive que fazer muito isso na minha vida, né, venho de uma família bem desestruturada, então eu tive que aprender ali na raça como que era realmente ter que me virar ali para as coisas acontecerem, para buscar o alimento, né. E aquilo ali ele foi crescendo comigo, essa vontade, esse desejo. E a Dona Mineira, ela nasce com esse propósito, né, de ter um projeto com mulheres. Por quê? Porque eu passei por momentos na minha vida que eu precisei buscar muito conhecimento da minha pessoa realmente, né? Quem era a Beth, o que ela queria, como que ela queria, o que ela desejava para o futuro, né? Então ali eu criei meio que assim o meu futuro, o meu presente e o meu passado, ali eu juntei tudo aquilo e falei, bom, eu vou criar uma empresa e com ela vai nascer um projeto para ajudar mulheres e famílias. E ali eu percebia que já dentro da minha casa eu já fazia isso, né? Mesmo sem querer, assim, é o que a gente fala do exemplo, né? Eu via, assim, a forma como minhas filhas são hoje, né? A forma como elas se tornaram mulheres, assim, fortes, independentes, corajosas, que buscam ali a cada dia, né, se desafiar também. Eu entendi que realmente era esse caminho. Eu falei, poxa, isso já está acontecendo dentro da minha casa. Então ele nasce com esse propósito de ajudar mulheres, mas como? Como eu fiz com elas. Não só dar o alimento, né? Mas era dar, olha, vou te dar a vara aqui e vou te ensinar a pescar. Oportunidades, né? A oportunidade está aqui. E como que a gente pensou, né, em criar esse movimento? Um percentual das vendas em transformar em alimentos e esse alimento levar para as comunidades e, através disso, levar o meu conhecimento. Como que eu saí da vida de onde eu estava, né? Que assim, eu era uma pessoa improvável.
De onde eu saí, de onde eu estava, não tinha como dar certo na vida, vamos falar assim. Eu realmente vi que não. Tem sim. Independente do lugar onde você está, você pode mudar a sua vida, você pode mudar o seu curso, você pode transformar a sua família, desde que você queira, né? E você busque por um conhecimento. Então hoje eu vejo que esse é o meu papel, né? Poder ajudar essas mulheres a entenderem que às vezes ela está num relacionamento ali abusivo, ou está numa situação de vulnerabilidade que ela não consegue se encontrar ou achar um caminho. Então pode ser sim que através da nossa ação, né, essa mulher ela entenda que ela tem uma força e que ela pode usar aquilo ali para ela em muita coisa na vida dela e entender um caminho diferente, um caminho novo e que vai resultar em coisas assim que vai mudar totalmente não só a vida dela, mas de todo mundo que está à sua volta. Meus amigos, uma aula de expansão de negócios associada à expansão de mentes, né? Pessoas expandem e à medida que elas expandem negócios, não é verdade? Nós estamos chegando no nosso tempo aqui, porque eu sei que o evento está caloroso e à espera de vocês, inclusive. Elizabeth já teve a oportunidade para mais de 100 empresários aqui ocupar o palco, deu um show, né, Giovana? Sim. Ficou com orgulho da mãe ali, né? Elizabeth arrasa. E nós gostaríamos de pedir agora a vocês uma palavra final a todos os nossos amigos que acompanham o Ponto Negócio pelo Spotify, pelo YouTube, para negócios que estão em processo de expansão. Vou começar com a Giovana. Giovana, qual é a grande dica, o grande insight que você dá às pessoas que possuem negócios que almejam a expansão? Começar por onde? O que fazer? Qual é o cuidado? Enfim, o insight é contigo agora, minha amiga. Eu acredito que uma das primeiras coisas é o que a gente comentou do pessoal, é trazer o seu time junto para você, para entender onde a gente deseja chegar, porque se a gente for tentar expandir sozinho, a gente não vai para lugar nenhum. Então, acho que a primeira coisa realmente é trazer o seu time, engajar realmente o seu time para essa expansão que você deseja fazer e ter um foco realmente de você não aceitar qualquer coisa e você se perder no meio do caminho, mas de você ter uma clareza de onde você quer chegar e você ser fiel àquilo, ser leal àquilo. Eu vou fazer o que eu preciso fazer no dia bom, no dia mal, independente, eu vou ter foco, né? Eu vou ter foco e eu vou continuar e eu não vou desistir, porque enquanto a gente estiver trabalhando, o resultado ele sempre vai vir. Muito bem. Elizabeth, qual é a sua contribuição? Eu acredito que é isso mesmo, né? São 12 anos na estrada, tem dias muito ruins, né? Que você olha para o lado e fala, será que eu estou no caminho certo? Será que vai dar certo? Mas é você acreditar naquilo que você gostaria de chegar, né? Onde você quer chegar. Então, você buscar por aquele caminho, sem cessar, todo dia, todo momento, buscar por pessoas que te ajudem a chegar nesse caminho. Hoje, né, a internet, ela trouxe muito essa questão, né? Você quer um negócio. Coloca já lá na internet como que funciona, busca conhecimento, porque o conhecimento ele vai te trazer uma clareza e vai te ajudar a chegar nesse caminho que você precisa. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Buscar conhecimento e não desistir. Não desistir, por mais que você esteja desanimado, mas continue. Continue que uma hora o resultado vai chegar e vai acontecer. Muito bem. Elizabeth tocou num ponto que é muito caro para a Treinacons. Dentro, inclusive, daquele mapa estratégico que vocês observaram ontem, um dos elementos que não mudam para a gente. Seguramente, enquanto uma empresa bastante dinâmica, nós temos horizontes novos, estratégias novas a serem alcançadas no ciclo 26, 27, 28 e assim por diante. Mas para a gente, algo que não muda é a busca pelo conhecimento. Como seríamos uma escola de negócios se em algum momento nós declinássemos a essa busca pelo conhecimento? Fazendo carona aqui ao movimento das nossas amigas, fica a minha dica a vocês também. O papel transformador do conhecimento e como pessoas prósperas, negócios prósperos em expansão precisam estarem de mãos dadas a esse conhecimento ao longo de toda a trajetória. Agradeço muito, Elizabeth, a sua disponibilidade. Giovana, a disponibilidade de vocês, os esposos que estão ali na plateia acompanhando o evento, anotando tudo.
já acompanharam aqui o Alexandre Mandel fazendo uma apresentação sobre vendas em alto desempenho, em alta performance. O Diego do Zé Delivery comentando sobre a importância das inteligências artificiais utilizadas de maneira estratégica, e tem muito pela frente. Tem Rodrigo, tem os participantes do X Resulta, enfim, nós vamos dividir um pouco dessa experiência do evento com vocês ao longo dessa sequência de podcasts. Muito sucesso a vocês, ao retorno a Caraguá, ao crescimento do Tio Coxinha, ao crescimento da Dona Mineira, ao crescimento do Grupo Donas e tudo aquilo que ele significa. Acompanhem com a gente, pessoal, o nosso episódio pelo Spotify, pelo YouTube. Lá vocês têm uma série de materiais sobre negócios com participações muito interessantes e de impacto que podem ajudar você, que possivelmente também esteja em momentos de expansão como Giovana, como Elizabeth, a trilharem uma trajetória cada vez mais significativa. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!